difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema. E não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível, às vezes dá até vontade de desistir. Família é prato que emociona e a gente chora mesmo, de alegria, de raiva ou de tristeza. E o pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem. Isso é tudo uma ilusão. Família é a afinidade e a moda da casa. Eu estou trazendo esse trecho porque ele me toca muito quando ele diz que às vezes dá vontade de desistir. E o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é resistir, porque o agravo de instrumento é um ato de resistência, né? E o ato, acho que do advogado e da advogada que vem aqui a plenário não deixa de ser um ato de resistência. Esse processo eu posso defini-lo de maneira bastante objetiva aqui, trazendo 2 pilares. O primeiro deles é um pilar de ordem processual. Se trata de um agravo de instrumento que desafia uma decisão judicial que, em primeira instância, autorizou a busca e apreensão de uma criança menor de 4 anos de idade que foi levado pela sua genitora para uma outra cidade, aliás, um outro estado, sem informar ao pai, sem autorização judicial, sem suprimento de consentimento paterno, sem qualquer aviso nos autos do processo, no ato de flagrante prática de alienação parental. No meio de uma demanda de guarda, onde já havia inicial, contestação, réplica e constelação familiar. Essa mãe levou o filho para passar férias, depois de autorizar que essa criança fosse matriculada no colégio que sempre estudou na cidade do Recife, matriculada no curso de inglês que sempre estudou na cidade do Recife, e retirou essa criança do seu ambiente familiar, da sua casa, da sua escola, da sua comunidade, dos médicos que lhes acompanhavam e, sobretudo, do seu pai. Este pai que ingressou com a ação pedindo liminarmente a fixação da residência dessa criança como sendo na cidade do Recife, diante da suspeita desse interesse materno em fixar essa residência num outro estado, cuja guarda compartilhada foi reconhecida, mas reconhecida partindo da premissa de que ambos os pais moravam em Recife, e tanto moravam que a mãe ingressou com ação de alimentos aqui na comarca do Recife, justificando o seu pedido de alimentos sobre a prerrogativa de que, morando em Recife, precisava receber esses alimentos, teve esses alimentos fixados e levou essa criança, supostamente, para passar férias, sem qualquer prévio aviso, violando frontalmente, desafiando o artigo 1634 do Código Civil Brasileiro, mas o pior de tudo, desafiando este poder judiciário, porque existia um processo instaurado, com contestação, com réplica e com constelação familiar iniciado. O argumento, inclusive, para o pleito alimentar na outra ação era a fixação da residência da criança na cidade do Recife. Portanto, pedimos, com base nas evidências constantes do processo, de que essa criança havia sido inadvertidamente matriculada numa outra escola, nessa outra cidade, desse outro estado, que eu não vou mencionar aqui para evitar qualquer identidade das partes, obviamente, né? Aonde, diga-se de passagem, sem qualquer pedido de transferência na escola em que essa criança está perante o MEC regularmente matriculada, que é a escola da cidade do Recife, portanto, perante o Ministério da Educação, essa criança está levando falta, né? O pedido de busca e apreensão foi deferido, determinando-se, obviamente, que fosse cumprido com todas as cautelas. Essas cautelas foram tomadas por uma razão muito simples. Por ocasião do deferimento dessa busca e apreensão, a criança estava na companhia paterna. Portanto, por uma questão, obviamente, que de ética e de lealdade processual, eu, na condição de representante do ora agravado, comuniquei formalmente a colega representante da agravante da decisão judicial, com base no Código de Processo Civil, e a intimei extrajudicialmente da decisão desse pai de permanecer com essa criança, comunicando naqueles autos. Então,
não há que se falar em prejuízo no cumprimento de uma busca e apreensão. Após o cumprimento da busca e apreensão, tomamos conhecimento da existência desse agravo de instrumento, atravessamos as contrarrazões antes mesmo da intimação, como muito bem assinalado pelo desembargador Humberto, eu agradeço demais pela correção no relatório, desembargador. Atravessamos essas contrarrazões e a liminar que determinava essa busca e apreensão foi suspensa, né, monocraticamente, mas em sede de embargos nós suscitamos a perda do objeto daquele agravo, deste agravo que nós estamos julgando. Por que a perda de objeto, excelências? Porque a busca e apreensão havia sido cumprida. E aí a gente passa para uma segunda etapa dessa sustentação oral. Acho que eu nunca fiz uma sustentação oral tão comprida, mas a gente passa então para a segunda etapa dessa sustentação oral, que é o drama que nós enfrentamos agora e definir se essa criança permanecerá sem autorização do Poder Judiciário pernambucano neste outro estado, referendando uma decisão unilateral materna de fazer com que essa criança lá fosse, desautorizando o genitor, desautorizando o Código Civil brasileiro e desautorizando o Tribunal de Justiça de Pernambuco, com todo respeito, né? Se nós vamos restaurar para esta criança o seu local de residência, o seu local de nascimento e o local onde essa criança tem os seus vínculos, mas, sobretudo, para a discussão da lide, para a discussão do processo que precisa se descortinar. E eu sei que essa é uma decisão difícil, por isso que eu digo que família é um prato difícil, mas muito difícil de preparar. Porque nesse momento a gente tem um pai morando num lugar e uma mãe morando em outro. E quem decide com quem essa criança vai permanecer? Talvez a gente vá pela ideia de que existe um instinto que faz com que a mãe tivesse preferência sobre a criança. Mas o que é ser um pai? Esta é uma pergunta que a gente precisa fazer e eu gostaria de provocá-los. O que é ser um pai a partir da Constituição Federal de 1988, se não exercer a função integral do exercício da parentalidade em relação a essa criança? E eu estou aqui diante de um relator que é um defensor árduo da infância e da juventude, com grande e honrado histórico em relação a essa defesa. O que é ser um pai se não estar presente na vida deste filho e poder, segundo autoriza o Código Civil, não querer, ao menos ter o direito, a prerrogativa de lutar para que o seu filho esteja naquele ambiente que ele considera como sendo melhor para atender o seu interesse, porque o interesse da criança deveria ser supremo. E aí, eu gostaria de dizer a vocês que esse filho chegou para esse pai e pediu aos prantos, existem inúmeras mídias no processo, nas contrarrazões que nós juntamos, e pediu aos prantos que o pai chamasse a polícia para que ele pudesse voltar para casa, ainda que a polícia precisasse prender a mãe dele. Isso, para mim, não é mérito algum. Isso, para mim, não faz com que esse pai se torne mais pai. Isso, para mim, significa e representa que esse processo está afetando essa criança que deveria estar sendo protegida. Isso, para mim, significa que nós precisamos tomar uma decisão que pode ser tomada aqui hoje, né, para restaurar a essa criança o direito de, no seu ambiente, no ambiente que ele reconhece como sendo a sua casa, a sua escola, a sua família, o seu inglês, a sua atividade física, as suas atividades cotidianas, a sua comunidade, como prega a Constituição Federal Brasileira, podermos discutir o que é melhor para essa criança. Porque essa perícia, ela precisa acontecer aqui. É o que diz o Código de Processo Civil, é o que diz o Código Civil brasileiro. E se nós referendarmos a decisão inadvertida dessa mãe de desafiar o Código Civil, a Constituição Federal, a Lei de Alienação Parental, o Código de Processo Civil, nós estaremos autorizando que essa mãe desafie o Poder Judiciário. É por esse motivo que eu agradeço demais a atenção de Vossas Excelências. Eu deixei na mesa de cada um, inclusive mandei por e-mail memoriais, e me coloco à
à inteira disposição para qualquer esclarecimento que possa ou que precise se fazer necessário, pedindo o improvimento do agravo de instrumento, restaurando-se integralmente a decisão judicial de primeira instância. Muito obrigada, com licença. Nós que agradecemos, doutora. Parabenizamos, evidentemente, a forma escorreita, clara, precisa com que Vossa Excelência expôs seus argumentos. Devemos dizer de antemão que conhecemos não só a frase e o autor dela, mas a dimensão que ela representa de que família é um prato difícil de preparar. Eu ousaria, assim, acrescer a esta frase que, quando foi dito que reunir todos é muito difícil, eu diria que muito mais difícil do que reunir é unir todos. Unir todos num propósito de construção de um tecido familiar com o seu objetivo, que é de harmonia, que é de fortalecimento, sobretudo espiritual e emocional. Hoje, infelizmente, se presta muito mais atenção em algumas famílias, infelizmente, ao aspecto material, em detrimento, inclusive, dos outros, muito mais essenciais, talvez, do que eles. Então, é realmente um dilema permanente. No caso desses autos, o que aconteceu? Houve uma decisão judicial onde a juíza fixou guarda compartilhada, não é isso? E dentro desse aspecto de guarda compartilhada, modulou todos os consequentes a ela. Naturalmente, nesse episódio ou nesse momento, a criança, a mãe e o pai moravam no Recife. De fato, utilizando-se de um interregno de férias escolares, a mãe, numa atitude que eu reconheci como arbitrária, deslocou-se para Fortaleza e lá reteve a criança consigo, tendo havido, naturalmente, este processo e notícias em curso do processo principal, que corre ainda em primeiro grau. Eu não coadunei com a atitude da mãe, tanto que reconheço que essa atitude não é correta e intitulei como arbitrária, mas compreendi que ela fez assim por conta do contexto que move o processo. E nós estamos adstritos ao texto, mas também atentos ao contexto. Em primeiro lugar, ela é mãe, e até onde se vê no processo e na via estreita do agravo, não há nada que inquine o exercício da maternidade. Em segundo lugar, ela é originária da cidade de Fortaleza. E ela ficando aqui, no Recife, para cumprir a determinação judicial da forma que foi construída, e longe da convivência com o marido, ela ficaria isolada no Recife. Toda a família dela, até onde pude perceber, é de fora. E ela, se sentindo amplamente desamparada e solitária aqui, resolveu ir levar a criança. Em decisão monocrática, eu resolvi manter a criança em Fortaleza, até para evitar esse ir e vir da criança em tom de permanência. Então, eu comecei no Recife, a senhora asseverou muito bem que aqui tinha comunidade, aqui tinha um colégio, aqui tinha convivência familiar, mas aqui não teria mãe, né? Lá não é difícil que ela conquiste todas as proteções advindas da Lei 8069/90, como convivência familiar e comunitária, porque toda a família materna também está lá em Fortaleza. E naquela disputa se ela teria de ficar no Recife, sitiada aqui, sem poder sair do Recife, porque saindo do Recife ela não teria condições de vir cumprir o compartilhamento da guarda. Ou a criança permanecer onde de fato já estava, no Recife, em Fortaleza, eu, em sede
de decisão provisória, mantive a criança lá em Fortaleza, e por todos esses aspectos de superior interesse da criança, de proteção da criança, de criar uma estabilidade para a criança, junto com a mãe, que tem toda a pertinência para exercer a maternidade, não há nenhuma mácula nisso. Pelo fato também de lá ela ter os avós paternos e ter todo um contexto familiar, eu resolvi, neste julgamento de agravo, manter a decisão, manter a criança e deixar claro, para que não reste dúvida, que o presente julgamento está adstrito à fixação da residência base da menor na cidade de Fortaleza, não é? E qualquer outra decisão do juízo de piso, que naturalmente foi tomada no sentido de permanecer a guarda compartilhada, ficou preservada. A senhora intentou um embargo de declaração, dizendo que a nossa decisão, ao final e ao cabo, manteve a decisão de piso. Na verdade, eu mantive a decisão de piso no que pertine aos demais termos, como visitação, como compartilhamento de guarda. Mas a permanência física com a criança e a mãe, eu entendi que seria o caso de manter essa permanência física em Fortaleza, e voto nesse sentido, colocando naturalmente à disposição dos eminentes pares. Está em discussão. Acompanha? Também acompanha. Então, anuncio da conveniência e dos interesses da menor. Anuncio o resultado. A unanimidade de votos deu-se provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Doutora, muito obrigado por vossa colaboração. Sigamos, porque a senhora disse que ia perseverar em lutar, né? Eu também tenho feito isso no judiciário há 35 anos. Não vou nem contar com a Defensoria Pública, de onde sou originário. Muito bem, o próximo pedido de sustentação está ligado ao processo 11.508.71. Doutor Renan. Presente, Excelência. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Então, rogando que Vossa Excelência decline nome ou AB parte que representa, consigne no prazo de até 15 minutos para a competente sustentação. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. A pessoa de Vossa Excelência, que eu saúdo o desembargador Silvio Romero Beltrão, desembargador Adalberto Oliveira Melo, que integram aqui a quarta Câmara, o colega Rafael Cacau, organizador da presente sessão, e nos socorre quando temos algum problema, demais usuários e os colegas advogados. Inicialmente, Excelência, eu gostaria até de parabenizar a doutora que fez a sustentação anteriormente. Tenho, inclusive, um caso muito semelhante, tramitando no Paraná, e a doutora, de fato, traduziu o que é o sentimento do advogado, que é perseverar, de fato, e sempre em busca da excelência no ato da prestação do serviço. Pois bem, como eu costumo, em todas as minhas sustentações, ser muito breve, muito objetivo, principalmente quando os casos não tratam de tanta complexidade da matéria em si. Esse caso, senhores desembargadores, ele trata sobre duas questões principais: um vício e uma falha na prestação de serviço. A apelante, a senhora Luísa Gaspar Magalhães Melo, ela adquiriu no ano de 2015, mais precisamente no dia 28 de outubro de 2015, um veículo 0 km da marca Hyundai, modelo HB20. Esse veículo, ele tinha garantia até o dia 28/10/2020. Eu preciso que Vossas Excelências fiquem atentas a essas datas, porque são, de fato, importantes. Essa garantia, ela teria essa validade desde que todas as revisões fossem feitas de acordo com o manual do proprietário do veículo. E assim, a autora o fez.
realizou as revisões do ano de 2015, 16, 17, 18, e a última revisão feita no período da garantia foi no dia 5/12 de 2019. Essa revisão ela foi feita porque quando a autora transitava com seu veículo, ela observou que no painel de instrumentos do veículo acendeu a luz do freio ABS. E aí chamou a atenção dela pelo fato de que a luz acesa do sistema de ABS indicaria algum tipo de problema ou anomalia no sistema de freio, que é um item de segurança e extremamente importante. Não adianta a gente ter um carro, poder andar, mas não conseguir pará-lo. Então, diante desse fato, ela levou o veículo à concessionária. Chegando lá, foi feita a revisão e, quando feito a análise por parte do preposto, da segunda apelada, ele informou que, no ato do serviço, não foi verificado nenhum defeito no sistema. Ele passou o equipamento que eles utilizam, eles chamam de scanner. E não foi realizado mais nenhum teste. E esse é um ponto importante para a nossa situação. Por quê? Muito embora não tenha sido identificado através da leitura do scanner esse problema, na nossa ótica, os prepostos eles falharam no ato da prestação do serviço, porque eles deveriam ter, ao menos, colocado o carro numa situação de extrema necessidade do uso daquele equipamento. Eles poderiam ter retirado as rodas, feito, de fato, um outro tipo de análise para tentar identificar o problema. Poderiam ter utilizado diversas outras técnicas, e isso não foi feito. A autora permaneceu utilizando o veículo porque recebeu a informação de que, olha, não há nenhum problema. A luz está acesa, mas o sistema não tem nenhum problema. E assim ela continuou a utilizar o veículo. É importante destacar, especialmente no ID de número 2587-1146, página 8, esse recorte é o manual do proprietário, onde consta que todas as revisões foram feitas periodicamente na concessionária. E indica que a última revisão se daria no dia 5 de dezembro de 2020. E aí eu preciso voltar um pouco na nossa linha do tempo para trazer que a garantia do veículo ela encerraria no dia 28/10, ou seja, essa próxima revisão já estaria fora do período de garantia. Então, em virtude disso, ela levou o veículo a uma outra oficina, uma oficina fora da rede da concessionária, mas uma oficina de sua confiança. Quando foram feitos as análises, identificou-se que, de fato, a luz do ABS estava acesa, que havia um problema e que deveria ser feito o reparo. E isso foi feito nessa oficina não conveniada à concessionária. Repito, fora já do prazo de garantia. O que é que acontece? Diante disso, ela teve o dispêndio do valor de aproximadamente R$ 1.600, mais precisamente R$ 1.518, né? E, por esse motivo, a ação foi proposta. As apeladas apresentaram defesa, o juízo de origem determinou a realização de perícia, a qual nós nos insurgimos contra, pelo simples fato de que não haveria mais a possibilidade de indicar o vício do produto, porque a peça havia sido trocada. Então, não teria como o perito atestar que aquela peça estava com defeito, porque já estava uma peça nova e em pleno funcionamento. Com base nessa perícia, o juízo julgou os pedidos autorais improcedentes, por entender que não havia, de fato, essa comprovação do vício. Sendo que a ação ela tinha fundamentada como 2 pedidos, o vício do produto, mas também a falha na prestação de serviço quando da notícia a identificação da falha do sistema, que não foi sanado pela concessionária. Então, é importante trazer o que foi pontuado pelo perito. E são essas as razões que nós nos abraçamos e fundamentamos o nosso recurso de apelação. O laudo pericial, ele se encontra no ID 108-02-3873.
E eu chamo a atenção às respostas, os esclarecimentos do perito aos quesitos apresentados por nós, advogados da parte autora, ora apelante. A terceira pergunta questiona da seguinte forma: queira o eminente perito responder se a luz do ABS acesa no painel do automóvel indica que há algum vício, falha e ou algum problema no sistema de freios do veículo. E a resposta foi a seguinte, abre aspas. A luz vigia do ABS no painel de instrumentos acesa, vírgula, indica alguma anomalia no sistema. Fecha aspas. Esse é o primeiro ponto que nós destacamos aqui. O segundo questionamento respondido foi o seguinte: queira o senhor perito responder, considerando que o veículo entregue à consumidora após a revisão do dia 5/12 de 2019, persistindo a luz indicativa de falha no sistema ABS acesa, se o defeito põe em risco a vida da motorista, dos passageiros, assim como dos transeuntes. E a resposta do perito foi a seguinte, abre aspas. Esclarecemos que a documentação acostada informa que o veículo não apresentou quaisquer problemas no sistema ABS quando de sua revisão no concessionário. Porém, caso o sistema ABS apresente algum problema, apesar de continuar funcionando o sistema de freios do veículo, a segurança veicular está comprometida, pois, por exemplo, o espaço percorrido entre uma frenagem será maior. Portanto, poderá influir na ocorrência ou não de um sinistro e ou um atropelamento. Fecha aspas. Diante desses esclarecimentos, senhores desembargadores, é que nós nos insurgimos contra a decisão, porque, como dito anteriormente, muito embora não haja a comprovação do vício, pelo fato que foi, inclusive, assumido pela autora apelante na ação, em virtude da troca da peça, o fato é que, como eu disse, não foi feito nenhum outro tipo de teste. O veículo da autora não foi levado a uma necessidade extrema. E isso poderia ter ocasionado um acidente. Então, essa imperícia do preposto da apelada, essa imprudência em não utilizar nenhum outro meio de técnica para verificar se de fato aquele problema poderia ser sanado, é que nos faz insurgir contra a sentença, pugnando pela reforma. Além disso, outro ponto que nós precisamos destacar é que no ID 2587-1391, página 3, esse ID é a ordem de serviço da última revisão realizada dentro da concessionária, dentro do prazo de garantia, cuja ordem de serviço tem de número 77535. Nós precisamos observar que foi pontuado pelo preposto que a autora indicou a existência da luz acesa no painel de instrumentos, indicando essa anomalia no sistema de freios do ABS, mas que simplesmente foi passado um scanner e que não se identificou. Esse documento, ele comprova que não houve mais nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de intenção, de vontade em procurar saber o que estava causando aquele acendimento da luz de forma incomum. Então, essa omissão, essa imperícia, essa imprudência deixa claro a falha na prestação de serviço. Infelizmente não, felizmente, a autora não sofreu nenhum tipo de acidente, mas poderia sim ter ocasionado em virtude desse problema. A autora, na condição de consumidora, ela é leiga, não tem todo o conhecimento vasto. E é importante destacar que ela agiu da forma correta. Assim que a luz acendeu no painel, ela se dirigiu à concessionária. É o que qualquer um de nós aqui, qualquer um de vossas excelências faria. A partir do momento que se identifica uma anomalia, principalmente no sistema de segurança, todos nós aqui iríamos nos dirigir à concessionária, a solicitar o reparo, para nos dar a segurança e também dar a segurança aos terceiros.
Então, esse fator aqui é o X da questão que, infelizmente, não foi observado pelo juiz de origem e a razão pela qual nós nos insurgimos e pugnamos pela reforma da decisão para reconhecer essa falha na prestação do serviço e reconhecer a obrigação da reparação dos danos, do dano material e também do dano moral suportado pela autora. Eu finalizo a minha sustentação, mais uma vez destacando a fala do perito. Não vou nem replicá-la integralmente, mas vou somente destacar o seguinte ponto. Quando o sistema de freio ele está em perfeitas condições de uso, o tempo que, ao acionar e a frenagem, ele vai ser muito menor quando o problema está quando o sistema está com algum tipo de problema. Então, como dito, graças a Deus que a autora não precisou testar, levar o seu veículo à máxima excelência desse sistema de freio, porque se de fato tivesse havido essa necessidade, ela poderia não estar aqui presente. Talvez algum de nós aqui poderíamos ter sido vítima também. Então, eu agradeço a atenção de todos por observar e por sempre atender os nossos pedidos. Senhor Humberto, agradeço por ter me atendido. Os componentes do gabinete do eminente desembargador Adalberto também me receberam na maior cordialidade e reitero o meu pedido pela reforma da sentença, encerrando assim a minha sustentação. Muito obrigado. Nós que agradecemos a contribuição de Vossa Excelência, ao passo que também parabenizamos a forma escorreta e clara com que expôs seus argumentos, contribuindo no julgamento do presente processo. Meu voto está lavado em 3 laudas. Eu vou fazer um pequeno contexto dele. Como disse o eminente advogado, né, e antes de entrar nele, eu queria manifestar um certo saudosismo que eu tenho com as figuras do carburador, do giclete, do platinado, do condensador, né, do distribuidor, das lonas de freio e do rotor que fica dentro do distribuidor. Todos nós, quando éramos jovens, andávamos com uma lixa no carro para fazer com que essas partes funcionassem. Tudo isso, por progresso, por evolução da própria máquina, é analisado hoje por um scanner. Antigamente dava um defeito, você desmontava o carro todo mesmo, ia na origem do defeito. Hoje você passa um leitor e ele identifica precisamente onde está o defeito. Mas eu registro somente como saudosismo. O que aconteceu no caso em questão? A autora adquiriu esse produto 0 quilômetro, utilizou durante até 40 mil quilômetros, é a notícia que tem nos autos, dentro da garantia, e no interregno do uso da garantia, principalmente na última revisão que ela teria feito em autorizada, ela noticiou um alerta que é em amarelo no painel, até onde eu me recordo, é de atenção, não impede propriamente o carro de ser usado, mas adverte de que um dos sistemas apresenta deficiência no sistema de ABS, que é um sistema que trabalha com os freios e que transmite mais segurança na frenagem. Até onde se vê dos autos, a empresa autorizada escaneou o problema, não identificou falha, a luz apagou depois de se passar o scanner. Geralmente acontece isso, a indicação luminosa no painel, ela deixa de ocorrer porque o scanner, de uma forma ou de outra, ou corrige ou não identificando, ele determina que se apague. E 13 meses depois, já em 2021, fora do prazo da garantia e fora da oficina autorizada, a autora, naturalmente, como assevera, identificando
que a luz voltou a acender, desloca o veículo até uma oficina da confiança dela, certamente, e lá, com o desmonte de todo o sistema, verificou-se um defeito nos cubos de roda traseiro, salvo o melhor juízo, que foram trocados, posto que os sensores estavam determinando uma certa avaria. O advogado levanta a tese de vício de fabricação e de falha na prestação de serviço. No meu voto, eu vejo que essas teses poderiam sim ser objeto de acolhimento pelo Poder Judiciário se o serviço não tivesse sido feito em outra oficina, sanado, e tal serviço sendo feito em oficina de fora inviabilizou o trato pericial. A perícia ficou sem ter como dizer que houve falha na prestação de serviço na concessionária, porque eclodiu essa discussão 13 meses depois, e a 2, se houve ou não um vício de fabricação do produto, porque o produto a ser periciado já tinha sido substituído. Razão pela qual, né, entendendo que a autora poderia, em identificando o defeito mesmo 13 meses depois, voltar à concessionária e dizer, olha, os senhores disseram a mim na garantia que não estava, mas agora está apresentando novamente, né? E após verificar isso, ela poderia ou brigar para que se consertasse o carro lá, ou argumentar para isso, ou fazer fora e, constatado o defeito na concessionária de novo, ela lutar por seus direitos. Mas o que fez a autora, né, talvez pela necessidade de usar o veículo e de não querer mais discutir com a autorizada, ela consertou e inviabilizou naturalmente a identificação dos 2 pontos essenciais, sabendo, inclusive, que a prestação de serviço em concessionária, ela hoje é feita, sim, com o filtro do scanner, porque o scanner apaga a luz, até onde eu não posso dizer que entendo de mecânica, mas até onde a lógica pode nos levar a acreditar, mas ela vai voltar a acender se o defeito persistir. Então, como houve um hiato de tempo muito grande entre a saída da garantia e do serviço na concessionária e da primeira identificação do defeito na concessionária e o conserto de 13 meses depois, posterior, um ponto. Segundo ponto, como ela fez a substituição dos equipamentos identificados naquela outra oficina como falhos, a perícia não pôde identificar nem a falha, nem o vício de fabricação reclamado. Em virtude disso, eu tive que a sentença foi posta da forma devida e estou voltando em negar provimento ao recurso. Também, presidente, então eu voto. De uma forma rudimentar, simples e não tão técnica, os vários fatores que podem causar o acendimento da luz. E são diversos deles, entre eles a troca de um pneu, as pastilhas gastas, muita coisa pode gerar até sujeira. Então, Umidade. sem uma perícia que possa efetivamente determinar a causa do acendimento, não é possível concluir pela responsabilidade da concessionária quando, e foi bem dito pelo desembargador Humberto, todos utilizam como modo de investigar o defeito esse scanner que está no... que é para todos os veículos eletrônicos.
E o scanner é a forma correta, porque pode acender e vai dizer, olha, não é comprometimento. E isso também não afeta os freios. O carro não deixa de frear porque tem um problema do ABS. Acompanham Vossa Excelência. Muito bem. Então, tendo também o eminente desembargador Adalberto de Oliveira Melo acompanhado o voto, anuncio o resultado da unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Doutor Renan, saúde e paz ao senhor e todos os seus. Muito obrigado mais uma vez. O próximo... Obrigado, Excelência. Até mais. Forte abraço. O próximo pedido de sustentação está ligado ao processo 9 da pauta judicial eletrônica, que é o 40358-48. Doutor Matheus Costa Pereira, aqui presente. Muito bem. Boa tarde, doutor Matheus. Vossa Excelência, desculpe, dispensaria a leitura do relatório? Excelência. Muito bem, rogo que Vossa Excelência decline em nome OAB parte que representa e consigne no prazo regimental de até 15 minutos para a vossa competente sustentação. Bom, meu nome é Matheus Costa Pereira. Falo em nome da apelante, Caixa de Assistência dos Magistrados de Pernambuco, CAMP, OAB 24972. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Humberto Vasconcelos, excelentíssimo senhor desembargador Adalberto de Oliveira Melo, excelentíssimo senhor desembargador Silvio Romero, ilustríssima representante do Ministério Público, doutora Alda, saúdo também todos os servidores desta casa e todos os presentes, seja presencial, seja virtualmente. Bem, eu começo, excelências, fazendo menção a uma apelação cível que foi julgada por este órgão no dia 28 de março do corrente. Esta apelação cível, ela envolvia o Bradesco Saúde e tratava basicamente de uma discussão sobre o fornecimento ou não de medicamento para uso domiciliar. Então, a apelação cível 011-0047, dígito 72-2021, cuja relatoria foi do desembargador Silvio Romero Beltrão. E, à unanimidade, este colegiado, seguindo decisão do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o plano de saúde não estava obrigado a fornecer medicamento para uso domiciliar. Leia-se. Aqui em específico, também estávamos tratando da possibilidade e da legitimidade da recusa do plano de saúde quando não se trata de medicamento antineoplásico, né, ou assistência home care. Bem, eu poderia encerrar a minha sustentação já neste momento e dizer que hoje o que eu estou postulando em nome da Caixa de Assistência de Magistrados de Pernambuco é que tão somente Vossas Excelências apliquem o mesmíssimo entendimento. E, muito embora eu tenha mencionado o Bradesco Saúde neste julgado, neste precedente desse mesmo colegiado, né, obviamente que, em se tratando de um plano de saúde de autogestão, que é o caso da CAMP, esse entendimento ele deve ser observado, né, e é ainda mais impositivo que ele seja observado, porque, afinal de contas, todos nós sabemos que a Caixa de Assistência de Magistrados de Pernambuco, ela não visa o lucro, mais que isso, o estatuto da CAMP foi construído pelos próprios usuários. E nesse estatuto, nos seus artigos, artigo 36, por exemplo, há a expressa indicação de que a cobertura ela não será oferecida em se tratando de medicamento de uso domiciliar, em se tratando de medicamento ou procedimento não previsto no rol da ANS. Bem, mas eu vou além e trago algumas questões aqui em nome da dialeticidade recursal, prometo ser ainda assim breve, mas eu trago aqui outras questões porque eu particularmente não fui o advogado que subscreveu
o recurso de apelação, mas concordo inteiramente com todos os seus termos e me vejo aqui na missão de rebater alguns pontos que foram levantados nas contrarrazões. Então, nós apelamos porque a sentença ela confirmou a tutela antecipada satisfativa, obrigando a CAMP a fornecer essa medicação de uso domiciliar, especificamente o remédio somatropina, também conhecido por hormônio de crescimento. A representante da parte autora, nas suas contrarrazões, ela alega basicamente que o recurso de apelação não deveria ser conhecido. E não deveria ser conhecido supostamente porque não atendida à dialeticidade recursal. Então, ela diz que a CAMP não teria enfrentado todos os argumentos da sentença. Ora, mas a sentença ela se limitou, na sua essência, a trazer um único ponto. Ela faz menção a um julgado do STJ e, a partir desse julgado, ela entende que, mesmo se tratando de plano de saúde de autogestão, haveria sim a obrigatoriedade de fornecimento de uso de medicação domiciliar. Bem, a curiosidade que fica é que, quando a gente olha esse julgado do STJ, no bojo dele são mencionadas outras decisões. E não me parece que houve muito critério na decisão do STJ, porque nas decisões que são mencionadas no bojo, entra exatamente a exceção prevista no rol, na Lei 9656/98, na Lei dos Planos de Saúde. E a exceção, leia-se, quando há a necessidade do custeio da medicação, ela fica exatamente para as medicações antineoplásicas, leia-se, para tratamento oncológico, para tratamento de câncer. Então, não a decisão em si, que foi mencionada na sentença, mas as decisões mencionadas na própria decisão do STJ, mencionada na sentença. Então, nós tivemos esse cuidado porque existe, de fato, uma dificuldade na jurisprudência. A jurisprudência ela oscila nessa matéria, mas cada vez mais há um entendimento mais claro, mais nítido, mais consistente, no sentido de que, além do Código de Defesa do Consumidor não ser aplicável aos planos de saúde de autogestão, o enunciado 608, aprovado em abril de 2018, mas também essa questão da possibilidade legítima de recusa do plano de saúde em oferecer medicamentos para tratamento externo ao ambiente hospitalar ou de uso domiciliar. Bem, houve efetivamente um enfrentamento da sentença, então esse argumento da ausência de dialeticidade recursal, ele não prospera. O outro argumento que foi trazido nas contrarrazões foi no sentido de que o objeto da ação ele já teria se exaurido, porque a ação, originariamente, ela foi ajuizada em 2015, foi deferida a tutela antecipada satisfativa e, na janela de crescimento do autor menor impúber, né, o tratamento ele teria se encerrado em 2017. Então, a partir de seu patrocínio, o objeto já teria se exaurido. Ora, com as devidas vênias, e infelizmente a advogada, ela creio que não está presente para contra-argumentar, mas esse argumento ele não prospera sob nenhum ângulo. Afinal de contas, não é porque houve a concessão da tutela provisória que, eventualmente, à luz do artigo 296, à luz do artigo 297 do CPC, a tutela provisória não possa ser revogada e, eventualmente, ocorrer a conversão em perdas e danos, eventualmente a própria responsabilidade objetiva do autor, conforme previsto no Código de Processo Civil. Então, esse argumento também não prospera. No mais, as contrarrazões, elas focam nesse dissídio ou nessa oscilação da jurisprudência sobre o tema. Ela traz alguns julgados no sentido de que os tribunais teriam reconhecido a obrigatoriedade do plano em fornecer a medicação, mesmo em se tratando de uso domiciliar. Bem, existe uma divergência aqui, existe uma discussão mal posta na petição, porque ela
petição ela é muito focada no enunciado 608 da súmula do STJ, porque é aprovado tão somente em abril de 2018 e a demanda foi ajuizada em 2015. Mas o que a petição, as contrarrazões, elas não observou, talvez por um lapso, foi que esse enunciado, esse entendimento do STJ, ele foi se consolidando ao longo do tempo. Então, é suficiente entrar no site do STJ, abrir um enunciado e ver todos os precedentes que são listados no site, no próprio portal do Superior Tribunal de Justiça, para a gente ver que, na verdade, o STJ já caminhava nesse sentido da não aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, pelo menos, né, a julgados ali de 2010 em diante. Mas eu destaco, inclusive, um em específico de 2016, porque da segunda sessão do STJ, o recurso especial 1285483. Então, este recurso especial 1285483, ele já fazia menção à não aplicação do CDC aos contratos de saúde na modalidade autogestão. Bem, eu já caminho aqui para o final da minha exposição, no sentido de que, obviamente que todos, Vossas Excelências já julgaram diferentes casos envolvendo a Caixa de Assistência dos Magistrados de Pernambuco, outros casos envolvendo plano de saúde de autogestão, e eu sempre faço questão de destacar que a nossa preocupação é a preservação do próprio plano de saúde de autogestão, né? É a preservação do equilíbrio atuarial, a fim de que, no futuro, quando efetivamente houver a necessidade do tratamento, o plano de saúde ele tenha uma saúde financeira adequada para fazer frente a esses tratamentos e eventuais medicamentos que são muito mais custosos. A partir do momento em que este tribunal ou qualquer outro eventualmente reconhece que aquilo que está pactuado no Estatuto da CAMP, né, não tem importância ou pode de alguma forma ser flexibilizado, pode de alguma forma ser contornado, ao fim e ao cabo, o que a gente vai fazer é, no médio ou no longo prazo, colocar em xeque exatamente este equilíbrio atuarial. Então, nesse sentido, em nome da Caixa de Assistência dos Magistrados de Pernambuco, apelante, nós pugnamos pelo integral provimento do recurso, conforme pedidos já apresentados. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências e fico à inteira disposição para esclarecimentos. Doutor Matheus, nós agradecemos a contribuição de Vossa Excelência e também parabenizamos. Vossa Excelência é bastante claro nas suas exposições. Essa é uma discussão que se verticaliza cada vez mais, a própria evolução da jurisprudência em torno do tratamento de home care, do tratamento em casa, do fornecimento de medicamento em casa, vem evoluindo, a taxatividade ou não do rol da ANS é sempre uma discussão permanente, a inclusão ou não de tratamentos e medicamentos no curso de um plano outrora contratado com outro perfil também nos traz muitas reflexões. A questão de ser autogestão da CAMP é uma questão que nos preocupa também, óbvio, né, porque seguramente a gente tem que respeitar, observar sempre o equilíbrio atuarial. Meu voto está lavrado em 6 laudas, eu até imagino que vai ser algo de pedido de vista, não é isso? Já foi acenado nesse sentido. Antes de dizer o extrato dele, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, se Vossa Excelência tem notícia, noção de quanto representa este tratamento específico deste caso, que é um medicamento para crescimento hormonal, que é aplicado na criança / adolescente, dependendo do estágio de identificação dessa deficiência. Não, eu estou entendendo perfeitamente. É o precedente que eventualmente se crie para, vamos usar um termo assim, para arrastar todo o esforço de um plano de autogestão para ter que ter musculatura para enfrentar um entendimento que se abre cada vez mais naquilo que está posto no meu voto, se bem que eu destaco uma situação excepcional nesse caso.
eu não estou traduzindo ele em regra que deva ser assim. A própria modulação que Vossa Excelência trouxe a respeito da evolução jurisprudencial do Tribunal Superior sempre resistiu a essa abertura. Nós temos, óbvio, de um lado, uma criança que precisa desse tratamento, e junto com ela a expectativa de quem contratou o plano de que teria a proteção ampla da saúde de seu filho, mesmo com ou sem conhecimento dos meandres do contrato ou das consequências de ser ou não um plano de autogestão. Quando você faz um plano de saúde, você se sente quase que protegido mesmo. Essa é uma sensação que qualquer contrato desse passa para o consumidor. A figura do consumidor aí no autogestão não tem a mesma leitura dos planos que não são de autogestão, mas passa essa segurança. Eu sempre tenho ouvido dizer de pessoas que param mais para pensar nisso, que o Estado deveria nos dar saúde, educação, segurança, transporte e previdência. E que por diversas questões que não nos cabe analisar agora, esses 5 pontos, já que não é monopólio do Estado, eles são assegurados por vias privadas: saúde privada, segurança privada, previdência privada, educação privada e transporte privado, que seriam, e constitucionalmente, são direitos que o Estado deve garantir para o cidadão. Como quer que seja, no meu voto, eu ultrapasso essas barreiras especificamente para este caso, né? Deixo claro assim, ultrapasso essas barreiras da autogestão e entendo que a expectativa legítima, calcada na boa-fé e todos os outros princípios do contrato, de ter essa proteção, outorgaria a parte essa sensação e transferiria ao plano a obrigação, sim, de prover a este tratamento. Como quer que seja, e já noticiando, como Vossa Excelência noticiou, que outros processos dessa mesma natureza tiveram olhares diferentes, o processo será alvo de pedido de vista a ser confirmado aqui por Sua Excelência, e o julgamento está em aberto. De meu voto, eu voto pelo não provimento do recurso, pela manutenção da decisão, até porque, neste caso específico, ela já foi consumada, não é isso, doutor? O que o senhor quer é que isso não vire uma abertura sem nenhum impedimento para que o plano adentre nesses tratamentos e acabe fragilizando o seu equilíbrio atuarial. Nós nos preocupamos com isso nesse e em qualquer outro plano, porque nós, todos cidadãos brasileiros, especialmente, precisamos de plano de saúde. Gostaria muito de A1 ter saúde suficiente para não precisar de plano nem de tratamento, e A2 em precisando que o Estado me fornecesse a saciedade. Mas, enfim, está posto assim, está em discussão. Senhor presidente e relator, eu vou pedir vista. Na verdade, eu já tenho uma posição minha formada, mas como eu não tive tempo de redigir especificamente o meu voto, e eu gostaria de fazê-lo de forma escrita, eu gostaria de pedir vista, independente dele, talvez fosse até um adiamento, para que eu fizesse isso sem precisar tirar de pauta. Não sei se é possível, Cacau, porque eu faço isso rapidamente, porque eu já tenho pronto. Eu já tenho isso pronto. Só não está escrito. Não, está em casa. Está pronto, mas não está escrito. Não, é porque eu achei... Aqui, né? Não, eu achei que estava no meu pendrive e eu tenho esse voto no computador em casa. E, enfim, eu trago ele escrito, porque é uma coisa que eu observo, isso em diversos, e quando eu estava nesse processo também estava no primeiro grau, é a altura dos genitores. E há uma prática muito comum em não se trazer a altura dos genitores quando se requer o pedido. Algumas vezes eu acredito, não estou dizendo que é esse caso de forma alguma, algumas vezes é proposital para que a gente não faça um cálculo. Mas é importante essa informação da altura dos genitores.
Então eu peço vista, não precisa tirar da pauta, eu vou tirar uma foto do número para não esquecer, e caso eu faço isso com tranquilidade. Isso foi perfeito. Inclusive, a nossa procuradora aqui presente narra que entende que seria o caso e que não houve a intervenção Não houve. ministerial. Então, Em face eu acho que antes mesmo do voto, antes mesmo de tudo, de tudo. já no primeiro grau deveria ter havido, Exatamente. há um interesse de menor e ainda um interesse num bem essencial que é a saúde. Bom, Então, eu acho que teria que. Mas talvez primeiro vamos seja o caso. Eu vou retirar, não é? Eu vou analisar essa questão diante da manifestação ministerial nesse sentido. Se for o caso, eu passarei o processo, chamarei a ordem, passarei o processo com vistas à Sua Excelência e após o eminente parecer, iremos novamente, talvez até eu tenha acesso a esse pendrive, né? Quem sabe? E continuaremos. Então, anota aí que o processo após a sustentação oral, já que o voto não foi lido, foi apenas sugerido, foi retirado de pauta para verticalização, inclusive com a nota da possibilidade de necessidade de parecer ministerial nesta matéria. Muito bem, doutor Matheus, mais uma vez, forte abraço, saúde e paz ao senhor e todos os seus. Obrigado. O próximo, o seguinte, objeto de sustentação oral, é do processo 14º da pauta. É um pedido feito por doutor Jefferson Oliveira. Doutor Jefferson, este é o processo 8390417, é de minha relatoria. Eu indago se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Então, rogando que Vossa Excelência decline nome, OAB e parte que representa, eu consigno a Vossa Excelência o prazo regimental de até 15 minutos para a competente sustentação. Ok, senhor presidente. Meu nome é Jefferson Santana de Oliveira, o ABPE 53726, represento a parte apelante e agravante ao mesmo tempo. Boa tarde, senhor presidente, desembargador Humberto, doutora Alda, procuradora, desembargador Adalberto, desembargador Silvio, senhor secretário, demais servidores que aqui se encontram, boa tarde, e aos meus colegas também, uma boa tarde. Pois bem, senhores desembargadores, a primeira questão que eu vou discutir é sobre o fato da justiça gratuita. Eu gosto do embate. Eu gosto da questão de quando a decisão judicial ela tem fundamento, ela traz o debate jurídico para a questão. E a questão da gratuidade da justiça, o andar desse processo foi que, na inicial, a parte apelada, ela pediu justiça gratuita e foi deferido pelo juiz. Na contestação, os apelantes pediram justiça gratuita, juntaram a declaração de hipossuficiência e a declaração de isenção de imposto de renda. E o juiz, em seguida, já intimou a parte apelada para apresentar réplica, sem sequer analisar o pedido de justiça gratuita na contestação. Ou seja, o juiz analisou o pedido do autor, mas não analisou o pedido dos réus. E então, como a sentença foi julgada procedente, contrária aos apelantes, foi interposta a apelação, nós interpomos a apelação,
E, na parte inicial, informamos que a justiça gratuita, no primeiro grau, foi deferida de maneira tácita. E qual foi a base dessa questão? A base nada mais foi do que um recurso julgado pelo STJ na Corte Especial. Ou seja, um dos maiores órgãos do STJ, a Corte Especial. Que num recurso, num embarque de divergência, num RESP, ele disse que a omissão do juiz, do judiciário, em não observar o pedido de justiça gratuita não pode afetar o requerente. Então, Obrigado. as palavras do ministro da Corte Especial foram as seguintes: presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. A ausência de manifestação do judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando do pedido apresentado ou considerado somente no curso de processo, inclusive nesta instância extraordinária. O eminente relator, desembargador Humberto, observando essa questão, por isso que eu disse que eu gostei do embate, o desembargador Humberto citou alguns acordos do próprio STJ das turmas, em que aparentemente iria contrariar a decisão da Corte Especial, que está acima das turmas, em que afirma nos julgados, desembargador relator, que só o pedido não basta, seria necessária a comprovação da hipossuficiência, e que por isso não haveria essa questão do pedido tácito, da aceitação tácita. Se nós entendêssemos pelo empate do precedente qualificado que eu citei e dos precedentes que o desembargador Humberto citou, então iríamos para o desempate no processo civil. A sistemática do processo civil, do novo processo civil, a maioria das vezes ela é maravilhosa. E ela tem um sentido de ser. E o artigo 99 do CPC, que vai acima até da jurisprudência, porque é a lei que diz a lei, ele reflete justamente o que disse a Corte Especial do STJ. Quando o artigo 99, parágrafo 2º, diz que ao juiz somente, o CPC deixa bem claro, somente é possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita se houver indícios nos autos. Então o CPC diz somente. Ele é muito claro quando diz isso. E ainda assim, no finalzinho ele diz, deve-se intimar a parte para que comprove a sua hipossuficiência ou não. Só existem duas maneiras, duas formas de se prevalecer sobre a declaração de hipossuficiência de pessoa natural. Porque ela se presume verdadeira. Embora que seja iuris tanto, mas o que quer dizer essa presunção iuris tanto? Ela é verdadeira até que se prove o contrário. Não é a parte que está requerendo pelo CPC que tem que provar. Ela não tem que simplesmente provar sua hipossuficiência, porque o CPC deixa claro, a simples declaração é questão de deferimento de justiça gratuita, e foi feita a petição. Então, no parágrafo 3º, no parágrafo 2º vai dizer, se houver indícios nos autos, os juízes podem deferir. A minha interpretação, a minha humilde interpretação a esse respeito, é que é o seguinte, o indeferimento ele é expresso. O indeferimento ele é expresso e fundamentado. Por quê? Porque se não houver indeferimento expresso, vai acontecer o que aconteceu aqui. A parte fica sem recurso. Não há contraditório. Como é que eu chego numa apelação e sou surpreendido com uma ordem de pagar em dobro o que o juiz sequer decidiu? Como é que a parte pode ser prejudicada pela omissão do juiz que foi juntado o documento? Isso viola a ampla defesa. Não pode chegar já no 2º grau e ser intimado para pagar algo que o próprio juiz não quis fazer.
Você percebe bem claro, nobres desembargadores. Ao juiz somente, a expressão é somente. Não, a expressão não é possível, a expressão é somente. Eles só podem deferir nesse caso. Ou seja, é expresso. A decisão tem que ser expressa e fundamental, para que dê oportunidade da parte por dentro interpor agravo de instrumento. Ou pelo menos juntar a documentação. E depois juntar a documentação. Seguindo a decisão terminativa do desembargador relator juntou, que documentação seria essa? Juntamos a declaração de isenção de imposto de renda. Ora, como é ser disso, o imposto nada mais é do que a manifestação de riqueza do contribuinte. É um tributo que incide sobre a manifestação de riqueza, e aquele que é isento desse tributo não manifesta riqueza. Aquele que é isento de imposto de renda, e essa declaração não foi impugnada no primeiro grau, que foi juntada na petição de habilitação, que não foi impugnada pelo juiz, não foi impugnada pela parte contrária. Então, essa declaração de isenção de imposto de renda já comprova que ele é hipossuficiente. Assim, nobres desembargadores, não tocando a essa questão que se requer o provimento para que se entenda pela concessão do benefício da justiça gratuita tácito. Tendo em vista que houve declaração de hipossuficiência, houve o pedido e houve um documento juntado comprovando que eles eram hipossuficientes, que é a declaração de isenção de imposto de renda. Bem como aqui no segundo grau, foram juntados também os comprovantes dos dois apelantes. São dois aposentados com salário mínimo. Não tem condições de pagar essas custas. Não tem condições de pagar honorários que foi fixado em R$8.000. É inviável para esses dois aposentados. Além de tudo, o valor do imóvel é 40 mil, é uma casa de 40 mil, ou seja, é uma casa pequena, é uma casa em um lugar sem grande expressão. O que pode inferir que eles realmente não tinham condições de pagar essas custas, porque são pobres. No outro giro, quanto ao mérito do apelo, nobres desembargadores, é que parece que o juiz extrapolou o seu dever de julgar nesse sentido. É que os autores que entraram com a ação, que essa é uma ação de declaração de venda de ascendente para descendente. E os autores, que é um dos irmãos, o senhor Giveraldo, ele alegou que a venda foi feita sem o consentimento dos irmãos. Ou seja, a questão de anulabilidade. Só que ele interpôs essa ação 5 anos após a venda desse imóvel. A mãe vendeu o imóvel por apelante e sua esposa, informou aos outros que estavam vendendo, todos concordaram. Depois de 5 anos, um dos irmãos reclamou dessa venda. Reclamou disso depois de 5 anos dessa venda. E os termos da inicial, é claro, é anulabilidade por não consentimento dos irmãos. Como o juiz deve se ater àquilo que consta na inicial, a causa de pedir o pedido não foi o que aconteceu. O togado singular, com a devida vênia, ele encontrou uma anulação, uma nulidade do contrato. Enquanto a parte pediu a nulabilidade, o juiz do nada encontrou uma nulidade do processo. Disse que houve uma fraude no contrato, que houve ali uma simulação. Simulação tem que ser provada. Fraude tem que ser provada. E o juiz alegou simulação, juntando jurisprudência, que diz respeito à venda a interposto. É uma simulação de doação, quando o pai, o ascendente, ele vende para um terceiro estranho, e esse estranho vende a casa para um dos filhos. Mas esse não foi o caso. O caso é do artigo 179. Houve a decadência do direito dos apelados. Eles teriam um prazo de 2 anos, 2 anos para ajuizar assim. E ajuizaram em 5. Não se trata de fraude. Não se trata de simulação. Se trata de uma venda direta de mãe para filho, com a aquiescência de todos os outros. O mais interessante é que nessa sentença, além do que eu já falei, é que foram ouvidos 2 outros irmãos na audiência de instrução. Um em favor do apelante, um em favor do apelado.
O que constou na sentença? Somente o depoimento do apelado. A testemunha do apelado disse: não sabíamos dessa venda. Nossa mãe não comunicou. Já a testemunha do apelante, da parte que representou, me disse: todos nós sabíamos, inclusive eu contei o dinheiro. A parte falando assim: eu contei o dinheiro, a testemunha disse: eu contei o dinheiro, os 40 mil. Eu contei o dinheiro. Tinha uma declaração da genitora, uma declaração dela, dizendo, um atestado médico que foi juntado no cartório para comprovar que ela tinha sanidade mental. E ela fez justamente isso para comprovar a venda, que todos estavam cientes dessa venda. 2 minutos, Dudu. Por conta, novos embargadores, o que se vê é a reforma total da sentença, para se reconhecer tanto a decretação, pela decretação da prescrição do direito, a decadência dos apelados, que não interpuseram a ação no prazo de 2 anos, pela teoria da accionata objetiva e não subjetiva, que não tem nada a ver com a morte dos genitores, mas sim com o ato. O texto é claro, diz que o prazo conta-se da data de final do ato. O artigo 179 deixa claro. Esse tempo se dá com a conclusão do ato, que se dá com o registro em cartório, que foi feito. Que foi feito em 2014 e a ação foi ajuizada em 2019. Por conta, nobres embargadores, que se requer tão somente o provimento total do agravo interno e da apelação nos termos aqui sustentados. Esses são os termos. Obrigado, senhores embargadores. Bom, nós agradecemos a Vossa Excelência, doutor Jefferson, e parabenizamos também pela forma escorreta e clara com que você expôs seus argumentos. A matéria em si seria simples, né, e se tornou mais verticalizada com a contribuição de Vossa Excelência, que na raiz a discussão seria o amparo ou não da gratuidade da justiça, que no entendimento do senhor automaticamente se celebra com a omissão de apreciação do pedido pelo juízo de primeiro grau, sem querer entrar no âmago de ser possível ou não interpor agravo de instrumento em face de omissão, que eu entendo que é possível. Se não apreciou, eu devo levar a matéria para o segundo grau para que ele aprecie, né? Porque é fundamental para mim que se conceda ou não a gratuidade. Como quer que seja, em razão do que envolve a matéria de fundo, que é a anulação de uma escritura com suposta fraude, envolvendo a aquisição de descendente por ascendente, eu vou me permitir, após a sustentação oral de Vossa Excelência, a requerer a retirada de pauta do processo para verticalizar esses pontos desse agravo interno no embargo da declaração, numa apelação. Desembargador Humberto, toda vez que eu analiso pedido de gratuidade da justiça, isso é uma pergunta que eu vou deixar para essa verticalização. Eu sempre peço para os meus auxiliares me colocarem qual o valor dessas custas. Porque eu só sei se a pessoa tem ou não condições de pagar quando eu sei o valor das custas. Então, muitas vezes eu peguei processo num primeiro grau que as custas eram 200, 300 reais, e quando eu dizia para o advogado: você viu quanto é as custas? Eu não sabia. Não estou dizendo que é o caso aqui. Pode dirigir a pergunta ao doutor advogado para saber qual o valor das custas nesse caso. Eu não estou dizendo da condenação em honorários, não é isso. As custas de preparo. Hoje eu acho que é 3% do valor da causa, daria R$ 1.200. É o valor do salário dele. Bom, por isso que é uma relação muito mais justa do que o valor em si, né? Então, isso sem estar atualizado. A relação é de capacidade, não de valor propriamente. Muito bem, está anotado. Após a retirada, Sua Excelência, a gente vai trazer para julgamento novamente, se for o caso, Vossa Excelência, que pelo olhar eu percebi um subcutâneo pedido de vista, não é isso? Não, mas eu vou aguardar. Vamos dizer assim, né? Muito bem. Doutor, eu vou retirar para verticalizar essa questão, voltará a julgamento oportuno e tempo. Parabéns por suas alegações. Nós temos mais obrigado, orais
Então, não vai ser na próxima sessão, não, né? Não vai ser dado na próxima sessão, expressamente. Não. Foi retirado de pauta. Retirado mesmo. Ok, muito obrigado, desembargador Humberto. O senhor vai tomar conhecimento através do doutor Rafael aqui presente. Ok, obrigado. O homem que anuncia. Eu vou pedir só um minutinho. Ok, minutinho concedido. Não, vai ter uma discussão a respeito de um pedido intempestivo de sustentação oral. Quem é o doutor com meu nome? Pedro Paulo. Qual é o processo da pauta, doutor? Não, o número, sabe não. 08. Excelência, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Excelência, eu tive um problema de conexão e perdi um Doutora Ramine, eu chamei muito a senhora no começo, aí eu não... E eu tive um problema de conexão. E tinha convicção de que a senhora tinha abdicado da sustentação oral. Eu gostaria apenas de saber se foi julgado. Realmente eu tive uma queda de conexão, mas consegui retornar. Estava aguardando os julgamentos para, em alguma oportunidade, perguntar se já havia ocorrido o julgamento. Não, não ocorreu o julgamento. Nós ultrapassamos ele e ainda estamos em sede de sustentação. Vossa Excelência ainda insiste nela? Sim, estarei no aguardo, Excelência. Então, aguarde, que agora a última virou penúltima. Grata. Eu gostei, mas depois eu vou deixar. Mas é 4h30, são 10%. Silvio, tem dúvida? Só a doutora Doutor Pedro Paulo, diante dos diversos compromissos que se sucedem a essa sessão e desse desacerto aí no pedido de sustentação, eu vou optar por retirar esse processo de pauta e incluir novamente em pauta, ou adiar, melhor fazer o adiamento para a sessão seguinte. E o senhor mantenha-se atento para fazer o pedido de sustentação. Se quiser já registrar agora o pedido de sustentação oral, registra para a próxima sessão e já fica anotado assim. E vamos agora ao que... Pois não. Da sustentação, diga. O requerimento para que Vossas Excelências altere essa maneira de receber a sustentação oral do advogado que vem presencialmente, no sentido de tirar essa exigência de que ele faça uma reserva 24 horas antes. Porque realmente a sustentação oral feita por um advogado de forma remota demanda do Poder Judiciário que ele envie um link
antecipadamente para que essa conexão seja feita. No entanto, o advogado presente fisicamente, acredito eu, a meu ver, ele deveria ser recebido e ouvido. Mas eu agradeço a Vossa Excelência, doutor Está anotada desembargador doutor a Humberto ponderada Vasconcelos, sugestão ao de desembargador doutor Adalberto Oliveira, doutor Silvio Romero, a doutora promotora da promotoria, doutora Virgínia, a todos funcionários, meus colegas e o representante da Polícia Militar, da gloriosa Polícia Militar de Pernambuco. Muito bem. Muito obrigado. Está anotado, Os doutor. senhores. De qualquer sorte, Vossa Excelência já está, vamos dizer assim, matriculado para a sustentação oral na sessão seguinte. Muito obrigado, que Deus lhes Será? abençoe. Dia 27 de julho, 27 eu não estarei aqui. Eu nem sei se é 27 ou 3. Bom, sim ou não, se não tiver, adia de novo, né? Eu não tenho convicção, porque as agendas se multiplicam aí. Muito bem, nós temos um último pedido, que é o doutor Ramini, né? Doutor Ramini. Ramini é o primeiro da pauta, né? Exato, Excelência. Seria o 01 da pauta. A senhora representa o Banco Itaú, não é isso? Exatamente, Excelência. Processo 377-39. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Então, eu passo a palavra a Vossa Excelência para a competente sustentação, rogando que decline nome OAB e parte que representa, consignando prazo regimental de até 15 minutos. Pois não, doutor? Meu nome é Ramini Cordeiro Soares Siqueira, minha OAB é de Alagoas 16110, represento o Banco Itaú. Excelência, inicialmente, ilustre desembargador-presidente, demais desembargadores, autoridades, servidores e colegas aqui presentes, registro formalmente meus cumprimentos de boa tarde. Serei breve e sucinta. A parte autora apelada ajuizou a presente ação, alegando não ter contratado o empréstimo consignado de final 43, na qual busca a cessão imediata de descontos referente ao contrato em questão. A instituição financeira apelante ofertou a contestação, refutando todos os argumentos constantes na inicial, pleiteando pela improcedência, contudo, sobreveio sentença de parcial procedência. Nós estamos aqui sustentando que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, com data vênia, merece reparos, pois da análise do conjunto fático probatório produzido nos autos, verifica-se que o contrato foi efetivamente firmado pela parte apelada. Nos presentes autos foi determinada, sim, a realização de perícia grafotécnica, visando a identificação da assinatura aposta no contrato do empréstimo, consignado colacionado aos autos, de modo a verificar ou não a existência de fraude. O ilícito perito atestou a existência de possível adulteração de assinatura da parte autora. Aqui, com total respeito, equivoca-se o douto magistrado ao fundamentar seu entendimento exclusivamente no laudo, acostado aos autos, o que por si só se mostra equivocado. Excelência, vemos que a decisão recorrida não abarcou de forma satisfatória todos os pontos e fatores dos autos, na medida em que, além do contrato, o banco instruiu os autos com o comprovante do envio de crédito atinente ao empréstimo do objeto da lide. Isto posto, verifica-se que o contrato 43 foi firmado pela parte autora no mês 4 do ano de 2018, na importância de R$ 5.379,35. Assim, restou líquido a ser liberado para a parte autora, por se tratar de um refinanciamento, a importância de R$ 5.379,35, que foi disponibilizado por meio de TED, acostado aos autos na conta bancária de titularidade da parte autora no Banco do Brasil, sendo tal conta a mesma dos extratos bancários colacionados nos autos juntados com a petição inicial. A quantia do empréstimo foi creditada na conta corrente da parte apelada, o que reforça a comprovação da existência do vínculo contratual e afasta os possíveis prejuízos causados em decorrência dos descontos ocorridos. Portanto, merece reforma a sentença prolatada para julgar totalmente improcedente a ação. Assim, diante das verificações aqui trazidas, houve o envio do crédito correspondente à contratação de crédito consignado à ação. Desse modo, não há defeito na prestação de serviço da apelada, uma vez que resta evidenciada a regularidade e que a apelada se beneficiou do empréstimo,
merecendo reforma sim a ser julgada improcedente a ação. É nesses termos que sustento e agradeço a atenção de vossas excelências e peço deferimento. Nós agradecemos a contribuição de Vossa Excelência, ao passo que também parabenizamos a forma com que expôs seus argumentos. Meu voto está lançado em 1, 2, 3 laudas, e nele eu verifico que a perícia acabou concluindo da existência de fraude na contratação, não ratificando a assinatura existente no contrato como a do contratante. Verifico também que o juiz de primeiro grau operou, inclusive, a possibilidade de compensação dos valores evidentemente descontados com o valor depositado em conta e com o valor arbitrado a título de dano moral. Razão pela qual eu estou votando em negar provimento ao apelo e indago aos eminentes pares se anuem, acompanhem. E com a anuência dos eminentes pares, anuncio o resultado. A unanimidade de votos negou-se provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Doutora Ramine, mais uma vez, saúde e paz à senhora e De todos. todo modo, muito obrigada, excelências, bom trabalho, bom final de sessão e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Vamos nos encaminhando para o final da sessão, mas antes disso eu vou perguntar mais uma vez a doutor Rafael se nós temos mais sustentações. Não, né? Então vamos aos anúncios dos processos que se fizeram pendentes. Né? O 1 já foi votado, o 2 foi retirado de pauta, o 3, que é o 1740-77, a unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso interposto por Fátima Maria dos Santos, nos termos do voto do relator. O 4, que é o 4167-38 de minha relatoria, a unanimidade de votos deu-se provimento ao recurso interposto por José Severino Ribeiro dos Santos, nos termos do voto do relator. O 5, que é o 330587 de minha relatoria, a unanimidade de votos deu-se provimento ao recurso interposto pela CELP, nos termos do voto do relator. O 6º já foi julgado, o 7º também, o 8º já foi alvo de adiamento, o 9º também já foi alvo de vista, o 10º é o 2858-96 de minha relatoria. A unanimidade de votos deu-se parcial provimento ao recurso interposto por Rodrigo Félix de Lima, nos termos do voto do relator. O 11º já foi também, o 12º já foi, o 3º também, 14º também, foi retirado de pauta, né? Reanalisar, e o 15º e o último processo da pauta judicial eletrônica, é o 35865-86 de minha relatoria. Unanimidade de votos deu-se provimento ao recurso interposto pela empresa Pedrosa Limitada, nos termos do voto do relator. Em sede de pauta física, já retiramos o primeiro da pauta física, remanescendo, salvo melhor juízo, o segundo processo da relatoria de Sua Excelência, o eminente desembargador Adalberto de Oliveira Melo, que é o 550621-4, cujo resultado é a unanimidade de votos, acolheu-se a preliminar de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para a fase de manifestação do Ministério Público em primeira instância, nos termos do voto da relatoria. Temos mais processos, não havendo mais processos a serem julgados nessa sessão, agradecendo a proteção de Deus, a presença e colaboração de todos, e declaro a mesma encerrada. Conforme prometido, meu eterno presidente. 4 horas em ponto. Matamos. E ainda admitir uma sustentação extra-leve. Um abraço. Pronto, tá certo. Sem problema. Se o senhor tiver uma boca, aí não vai ser.
É nesse tipo assim que a gente tem que priorizar nesse tipo. É horrível, porque no fundo e ao cabo Não sobra pra gente, né? sobra para vocês e sobra para o menino, né? Coisa que já saiu. Exatamente. O menino vai dizer assim, eu cheguei, eu contratei isso. Eu acho que uma grande saída para isso, para uma vida inteira, é você identificar pelo fato